Bom, aproveitando que eu estou de molho, porque eu fiz uma cirurgia, depois eu falo sobre essa cirurgia com vocês, vou falar sobre algo muito importante que aconteceu no mês de março, mas que já havia acontecendo já há um ano atrás, desde o ano passado, com um dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos. E por que eu vou falar sobre isso? Porque isso também diz respeito a posicionamento. E tudo que envolve posicionamento, eu vou compartilhar com vocês. Foi uma posição que eu tomei, que eu tive, e com a ajuda, é claro, sempre de Deus e do Espírito Santo também me conduzindo, me ajudou a ajudar o meu filho. Meu filho, o mais velho, ele sempre foi muito grandão, sabe aquele bebezão? Ele sempre foi muito maior do que o normal. Ele tinha 3 meses, ele vestia roupa de 2 aninhos. Ele tinha 2 anos, ele vestia roupa de 4 anos, e assim sempre. Sempre foi muito maior do que a maioria da turma, ele sempre foi um dos maiores. Quando chegou a 1 ano e meio, né, eu já vou falar de 1 ano e meio atrás, nós já estamos em junho, ele falou assim: mamãe, eu parei de crescer. E eu tenho 1,73 m. Meu marido tem 1,78 m. 77. Então, o meu filho estava com 14 anos, era para ele estar, pela média, era para ele estar acima de 1,70 m já. E ele reclamou que os meninos que estavam bem abaixo, que ele estava passando ele ou do tamanho dele. E ele sentiu que ele parou de crescer. E outra coisa que eu notei, que ele não é de comer besteira, por exemplo, ele não é de ficar comendo doces, pão, enfim, ele almoça e janta. E o almoço e a janta dele era o quê? Carne, e salada de repolho, que ele ama. Enfim, ele não era comilão. E o metabolismo dele é muito lento, como se ele, tipo assim, comesse a carne, o repolho, e aquilo engordasse, tipo, 3, 4 quilos. Sabe? É algo, tipo assim, que não entrava na minha mente que algo estava normal. Levei no médico, pediu os exames normal de adolescência, né, a testosterona, pediu a testa, pediu o raio-x da mão para ver sobre o crescimento, enfim. Falou sobre, o refrigerante, eu tomo, eu gosto de coca, então corta o refrigerante, faz um exercício físico, enfim. E a gente fez 6 meses, e quando foi medir, não cresceu nada, ele não crescia nem 1 centímetro. E passou 6 meses, nada. Eu entrei em contato com uma médica em uma outra cidade, e só tinha, por exemplo, era dezembro, só ia ter horário para julho, na verdade, desse ano. Falei assim: nossa, mas pelo amor de Deus, se você conseguir um horário, nem que for qualquer dia, eu saio daqui e vou e levo, porque ele já vai fazer 15 anos, eu tô com medo de não ter tempo de fazer alguma coisa para ele crescer, porque ele estava com 1,65 m. Não que seja ruim, mas não é algo que eu via como normal, entende? Tipo, para uma criança, e principalmente o metabolismo dele muito lento. Tá. Quando foi em março, dia 27, nós conseguimos horários, eu peguei e fui. Eu e meu marido, nós chegamos lá, relatei isso para ela. Ela, de imediato, ela falou assim: Rose, eu preciso descartar uma das hipóteses que eu estou pensando. Vai e faz uma ressonância da célula túrcica, que é do cérebro, e para a gente descartar uma das hipóteses. E já, ele está de jejum? Tá, já passa ali no laboratório e colhe o sangue dele, a prolactina, para a gente já, se der alguma coisa, a gente já descartar algumas coisas ou já começar algum tipo de tratamento. Enfim, acho que ela já tinha meio que certeza. Nós fomos, isso já era umas 10 horas da manhã, nós fomos fazer a ressonância,
teve um transtorno, tudo. Daí ela falou assim, volta para cá 1h da tarde. Nós saímos da ressonância 1h da tarde, ou seja, não tinha nem ficado pronto, mas ela tinha contato com o dono, ligou pro dono, e o dono pegou, fotografou e viu o tumor de hipófise. E não era um microadenoma, era um macroadenoma na hipófise. Para quem não sabe, a hipófise é uma glândula, ela é responsável por todo o... por todo... Desculpa, porque toda vez eu fico... né, por todo o sistema hormonal do corpo. E eu fico assim porque eu fico muito grata a Deus por ter me dado esse privilégio de ter despertado, né, isso em mim e eu insistido. Porque meu filho não tinha sintoma a não ser do crescimento, né, ele estava sem dor de cabeça, enfim. E daí ela falou assim, é um macroadenoma, ele já pode estar comprimindo o nervo oftalmo e com isso vai perdendo a visão periférica. A gente só precisa saber a origem desse tumor. Ele é benigno? Mas ele é muito maléfico. Eu não falo assim, é benigno, é tranquilo. Não, não é tranquilo, porque ele causa mal. Se ele causa mal em todo o sistema hormonal, que é o que comanda, é como se fosse a mãe do corpo, você entende? Então, tipo, para mim é tão mal tanto quanto. E a gente foi, daí nós já fomos no neuro, porque o caso dele poderia ser cirúrgico. Nós fomos no oftalmologista dele, o doutor nos atendeu e já fez o exame e viu que não estava comprimindo ainda, graças a Deus, embora o tamanho, né, já era grande. E o exame da prolactina não saiu. A gente veio embora para a minha cidade e no outro dia tinha mais alguns exames que tinham que ser feitos. Às 5 e pouco da manhã eu abri para ver se tinha saído, não saiu e pediu assim, repetir o exame. Eu falei assim, como que eu vou até Sinop para repetir? Não, eu vou ter que repetir esse exame aqui mesmo em Guarantã. Fui no laboratório, falei com o Juliano falou assim, Rose, provavelmente deu alteração nesse exame para eles ter pedido, então vamos fazer. Fez às 11 horas eu libero, provavelmente já está pronto. E quando foi 11 horas eu abri, e a prolactina, que era para estar em 7, estava em 2.600 e pouco. Ou seja, esse tumor era de origem da prolactina, então era um prolactinoma. Graças a Deus nós descobrimos, porque o prolactinoma é o único que aceita medicamento de início. E a médica dele já entrou com a medicação, e o crescimento dele foi o de menos, né, para saber se ele ia crescer. A gente tinha que diminuir a prolactina para fazer com que ela parasse de alimentar esse tumor diminuísse e parasse também de afetar outras regiões. No caso dele, provavelmente o hormônio de crescimento. Enfim, desde março, a gente está fazendo esse tratamento. A gente não fez ainda a ressonância, nós vamos fazer agora esse mês, para saber se diminuiu o tumor, mas a prolactina já está quase normalizada. E aí nós fomos na médica e ele cresceu 2 centímetros. Ele está com 1,67 m, então provavelmente ele vai passar do 1,70 m, enfim. Mas o que eu quero dizer? Se eu não tivesse uma posição, um posicionamento, de falar assim, não tem algo errado, não está certo, o que ia acontecer? Não seria descoberto agora, meu filho poderia ficar infértil, ele poderia ficar com cegueira, enfim, muitos outros transtornos. Então, o olhar de uma mãe, e com a ajuda, é claro, de Deus e do Espírito Santo, fez total diferença na ajuda do meu filho com esse tumor. E que fique de alerta para as mães, porque talvez a criança não está crescendo, a menina não está crescendo, acha que é normal, e tem que ser feito esses exames, né?
tem que procurar uma ajuda e a gente ficar mais atento aos nossos filhos, enfim, aonde Deus nos